Graça e paz, amados irmãos e irmãs, que alegria nessa quinta-feira estarmos juntos mais uma vez para a meditação na palavra do Senhor, esse tempo tão precioso de devocional. Estamos meditando nas parábolas de Jesus, em especial nesse momento, naquelas contidas no Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos ler Mateus capítulo 21, do versículo 18 ao versículo 22, dentro do contexto daquela figueira, sim, aquela figueira estéril e todo o conteúdo parabólico que Jesus trata ali nesse texto. E eu quero ler com você então, Mateus capítulo 21, dos versículos 18 até o versículo 22, que diz o seguinte: De manhã, ao voltar à cidade, ele teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, achando somente folhas. Então lhe disse: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram, admirados: Como a figueira secou assim de imediato? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até disserdes a este monte: ergue-te e lança-te no mar, isso será também feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amados, a entrada do capítulo 21 do Evangelho de Mateus é pivotal na trajetória final de Cristo aqui no seu ministério terreno. Pois aqui nesse texto, nesse capítulo 21, nós temos a entrada triunfal de Jesus, do versículo 1 ao versículo 11, onde as pessoas gritavam em alta voz, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores das alturas, é o que diz o verso 9 do capítulo 21. E tudo isso acontece para que se cumprisse as escrituras desde a entrada triunfal, montado no jumentinho, como diz lá Zacarias capítulo 9, versículo 9, assim como todo o povo o aclamando. Isso tudo era para que cumprisse as profecias acerca do Messias. Após isso, ele faz um verdadeiro rebuliço, expulsando os vendilhões do templo, aqueles que se locupletavam às custas dos fiéis que vinham de longe para apresentar ao Senhor, a Deus, no templo, um sacrifício de louvor a Ele. E então, naquele contexto, ele estabelece o verdadeiro sentido daquele lugar, evocando as palavras de Deus, que Deus colocou na boca do profeta Isaías, lá no capítulo 56, no versículo 7, que diz: a casa do meu pai será chamada casa de oração. E o percurso continua, pois dentro do templo Jesus encontra pessoas carentes da graça de Deus, além de muitos enfermos, e o texto diz que coxos e cegos vieram a ele, e ele, na sua indizível graça, curou a todos. E todos esses milagres incontestáveis estavam sendo realizados bem debaixo das barbas dos fariseus e também dos escribas, o que causou neles ainda maior ira nos seus corações. Mas o pior para eles foi que tudo isso que estava acontecendo ensejou as crianças. Sim, as crianças agora diziam em alta voz, gritavam dizendo: Hosana ao filho de Davi. Os líderes religiosos ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você não está ouvindo o que estão dizendo? Eles estão dizendo que você é o Messias. Ao que Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram que da boca dos pequeninos, as crianças de peito, tirastes o perfeito louvor? No versículo 15 e versículo 16, Jesus faz referência a isso. Aliás, Jesus está evocando aqui nesses versículos 15 e 16, Salmo capítulo 8, que era bem conhecido desses homens, para mostrar a diferença entre o louvor daquelas crianças, que saía dos lábios daquelas crianças, com aquilo que ele já havia feito referência em capítulo 15, versículo 8 de Mateus, que ele disse o seguinte: esses homens me louvam apenas com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Nesta afirmativa, Jesus garante que o perfeito louvor vem da boca dos pequeninos, e a advertência aqui é ainda mais profunda, pois Jesus está dizendo abertamente que até as crianças conseguem compreender o que está acontecendo e louvar a Deus. E aqui, de fato, é a chegada do Messias, está tão patente diante dos olhos de todos, que mesmo esses infantes estão proclamando, mas os mais altos, doutores
doutores da lei não conseguem enxergar e aceitar a glória manifesta de Deus diante deles, diante dos seus próprios olhos. Meus irmãos, o que nós podemos perceber aqui e o que precisamos de fato ter em mente é que daqui para frente, todas as passagens e todas as parábolas que vamos ler a partir desse momento, todas elas serão fortes e, em sua grande maioria, emitindo uma denúncia e juízo sobre esses líderes religiosos que não conseguiam ver a glória de Deus. Estamos muito perto da Páscoa, do dia em que Jesus seria condenado e crucificado lá no Gólgota. E essa parábola, a parábola da figueira, acontece um pouquinho antes do último episódio que nós vamos ver daqui para frente, o último episódio central. E um pouquinho depois daquele episódio que acabamos de ver durante essa semana, que Jesus entra no templo. Então Jesus agora está numa caminhada com os seus discípulos, sim. E o texto caprichosamente diz que ele teve fome. Caprichosamente, porque o texto quer nos mostrar a natureza de Jesus 100% humana e 100% divina. E ao ter fome, ele avista uma linda figueira, uma árvore toda cheia de folhagens pomposas, com todas as características de uma árvore frutífera. Então Jesus se aproxima dela, esperando apanhar frutos, a fim de mitigar ou de matar a sua fome. Mas ao chegar a essa figueira, ele identificou que ela não tinha nenhum fruto sequer. Nada era produzido por ela, embora tinha a aparência de frutífera, mas era apenas enganosa. Então Jesus emitiu uma palavra sobre ela aqui no versículo 9, disse o seguinte, no versículo 19, que diz o seguinte: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira imediatamente secou. Os discípulos ficaram maravilhados com o que acabou de acontecer e com o grande poder do seu mestre. Porém, o que Jesus quer aqui não é exibir o seu grande poder, e nem tampouco se portar como um garoto mimado que, ao não encontrar o que ele estava procurando, começa a praguejar tudo. Nada disso. O que nós temos aqui é claramente a apresentação de um fato histórico que estava acontecendo naquele exato momento. É preciso lembrar que em toda a Bíblia, Israel é comparada a uma figueira. Então o que Jesus está mostrando de maneira gráfica era a condição de Israel. Por isso, ao explicitar e explicar aqui todo esse conteúdo, ele não deixa nada mais adequado para a nossa avaliação desse texto do que, de fato, essa era uma árvore altiva que se apresentava portentosamente pomposa, mas não passava de uma árvore estéril. Ela não produzia frutos, ela não tinha valor de produção. Assim como Oséias havia denunciado lá no capítulo 7 do seu livro, o povo de Israel havia se tornado como um arco enganoso. O arco enganoso é aquele que vai desferir uma flecha para alcançar o seu alvo, e ao invés de alcançar o seu alvo, ele quebra e vence contra o arqueiro. E também como uma pomba ingênua, é aquela que não tem paradeiro, que vai para lá ou para cá. No caso de Israel, às vezes procurava amparo no Egito, às vezes em outras nações. E também ele vai dizer como um pão mal assado. O pão mal assado é aquele que por fora está tudo bonito, mas por dentro ele está cru, está encroado. Assim era a nação de Israel. Isto é, ela deixou de cumprir a sua missão, deixou de dar frutos, assim como essa figueira era apenas algo enganoso. Então Jesus explicaria melhor essa parábola, ele iria explicar muito mais adequadamente essa parábola a partir do versículo 43 desse mesmo texto. Mas na prática, os seus discípulos não precisaram esperar, pois eles já haviam presenciado essa figura enganosa e estéril na operacionalização do pseudo-serviço a Deus lá no templo. Sim, eles já haviam visto os líderes de Israel fazendo o que não era agradável ao Senhor, como eles tiravam vantagens ao cambiar os animais e ao vendê-los para aqueles peregrinos que vinham de longe para sacrificar
a Deus. E o mais triste de tudo é que eles não somente transformaram aquele lugar bendito num covil de salteadores, como esvaziaram o seu significado, pois para eles o sacrifício e o culto não tinha nenhum outro valor se não fosse para prestar uma ação religiosa que de alguma maneira reverberasse em bênçãos para os seus bolsos, ou seja, enchessem os seus bolsos. E no meio de tudo isso, no meio dos cultos que eles ofereciam a Deus, estavam a conspiração a fim de matar o próprio Filho de Deus. Imaginem só, eles justificavam as suas atitudes, as suas atividades, com um discurso que estavam defendendo os interesses de Deus, os interesses da casa do nosso Pai. Por isso, fica ainda mais límpida a ilustração que Jesus está lançando mão, pois os líderes de Israel estavam como essa árvore pomposa, cheia de folhas, mas vazios de frutos que glorificassem a Deus. E aqui, percebam que o que está por trás das ações de Cristo, pois ao purificar o templo e secar a figueira, ele está se valendo de duas imagens proféticas. Ele profetiza a derrocada de Israel e ao mesmo tempo o surgimento de um outro reino que não terá fim e produzirá frutos e muitos frutos que glorifiquem a Deus. É o que vai dizer no versículo 43 desse mesmo capítulo. Jesus diz o seguinte: portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que produzirá os respectivos frutos. Essa seria a nação levantada por Deus para anunciar as boas novas a todos os povos, sejam judeus ou sejam gentios. É aquele povo, dito lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a verdadeira misericórdia. O que Jesus está mostrando é que a prerrogativa de anunciar o reino de Deus agora mudou de mãos, foi entregue a um outro povo, e esse povo somos nós, a sua igreja. Daí surge a grande perplexidade dos discípulos, e eles dizem no versículo 21 e versículo 22, e o texto vai dizer: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito a essa figueira, mas até mesmo se disserdes a este monte: levanta-te e joga-te no mar, será feito, e tudo que pedirdes em oração, crendo, vocês receberão. Bom, o monte aqui, naturalmente vocês sabem, é o Monte das Oliveiras, o monte que eles estavam ali. E o mar provavelmente se referenciava ao Mar Morto. Existia ali uma distância de aproximadamente 1 quilômetro entre um e o outro. Portanto, embora não descartamos de maneira alguma a literalidade do texto, visto que Deus é poderoso para fazer muito mais do que mover um monte daqui para colar, mas, e já vimos episódios como esses, no sentido de grandes milagres de Deus pela Bíblia, mas o que parece aqui é que Jesus está referenciando aos seus discípulos que toda e qualquer missão que o Senhor designasse a eles, por exemplo, ser a nação santa, o povo adquirido para anunciar as maravilhas, toda e qualquer missão que o Senhor então designasse a esses discípulos e por consequência a nós, Ele, sim, o nosso Deus, já haveria munido esse povo de autoridade e poder. Mas só teremos êxito, e aí colocando para nós essa palavra, se a nossa fé, se a sua fé, se a minha fé, se a nossa fé residir nele, enquanto realizamos a sua obra. Portanto, nada será impossível para nós se estivermos plantados no Senhor. O que Jesus está dizendo aqui é: não fiquem maravilhados com isso, pois vocês têm o poder para realizar muito mais do que isso. Porém, tudo quanto fizerdes devem estar em harmonia com a vontade de Deus e com a fé baseada nele. Caso contrário, todos os seus planos serão malfadados. Quero finalizar o nosso devocional de hoje mostrando a verdadeira fome que Jesus tinha. Sim, a verdadeira fome que Jesus tinha
ao procurar ali aquela figueira no caminho, não era, de fato não era, a expectativa de Jesus não era encontrar figos apenas para comer, e sim o de encontrar frutos que glorificassem ao Pai que estás nos céus, de encontrar uma geração de pessoas que efetivamente fazem a vontade de Deus e por isso, como consequência, vivem automaticamente para a glória de Deus. Por isso, ele esperava encontrar a figueira, isto é, Israel, abundante de frutos, mas essa não se portava desta maneira. Pelo contrário, era apenas uma árvore enganosa. A única coisa que ela produzia com muita fartura era formalismo religioso e ritos, mas nunca santidade e vida. Assim, ele expressa mais uma vez a sua missão. A missão do Cristo era salvar o povo perdido, inclusive o povo que tinha sido encapsulado por esses ritos religiosos, que andavam como ovelhas sem pastor. E agora, ele não apenas explicita a sua missão, mas ele deixa a missio Dei, a missão de Deus, para mim e para você, para nós. Pois doravante, nós somos esse povo, imbuídos de falarmos do amor de Deus, de produzirmos bons frutos para a glória de Deus. E aí uma pergunta para mim e para você. Como temos nos portado nessa direção? Estamos apenas reproduzindo o comportamento dos fariseus, dos escribas, dos religiosos, acrescentando peso, formalismo, acrescentando uma religião vazia, efêmera, ou estamos preocupados com a vida e com o amor ao próximo? Que nós sejamos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, aquelas que produzem frutos e bons frutos para a glória de Deus. Aí sim, tudo que você pedir em oração será realizado para a glória dele, porque o seu coração estará conectado com o coração de Deus e não apenas com as querências deste mundo. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e viva em harmonia com a vontade do Pai. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até amanhã, nesse mesmo horário e lugar.